Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui nessa iniciativa da Casa do Caminho para manter viva e acesa a chama desse cuidado uns com os outros, no sentido de podermos continuar nossas trocas de sentimento, de entendimento, de boa vontade e também de assistência e de socorro mútuos. Eu sou Francisco Mazan, estarei com você aqui na palestra desta noite. Será uma palestra mais curtinha e nós vamos ter um bate-papo, uma coisa mais intimista, para falar a verdade. Um outro modelo de palestra para que a gente não precise expor você e nem a ninguém aos perigos do momento, que certamente logo passarão, porque todas as coisas têm o seu ciclo. O tema que eu escolhi para a palestra da noite foi sintonia, espiritualidade e saúde emocional. Acho que é um tema bastante propício para qualquer tempo, para qualquer um que seja um aspirante a encontrar melhores caminhos para a sua vida, para a construção de sua estrada espiritual e, logicamente, para fortalecer a qualidade de uma saúde emocional. Não estarei aí podendo perguntar coisas a vocês e brincar com vocês como faço, mas aproveitando esses minutinhos que a gente vai ter juntos, eu começo dizendo a vocês que sintonia é onde o nosso coração está, onde o nosso sentimento está. Portanto, sintonia está completamente conectado com todas aquelas coisas que envolvem o universo de nossos valores, as hierarquias que esses valores ocupam, da maneira como nós sentimos o que nos acontece e, logicamente, tudo aquilo que permanece no mundo do sentimento, no mundo das emoções, acaba mantendo a gente também imantado em ideias, pensamentos, e isso vai criando o que a gente chamaria de formas pensamento, isso vai criando o que André Luiz chama de formas pensamento, que está carregado de energia emocional, de energia psíquica, de energia que está fixada num determinado objeto. Então, se eu carrego minha mente conectada com coisas como fraternidade, serviço, a possibilidade de estar aberto a ser um aprendiz contínuo, a esperança, a boa vontade, logicamente meu coração está sintonizando com isso, está sintonizando com essas potências positivas. Se eu, por outro lado, tendo a me conectar mais com outras polaridades mais sombrias, é ali que meu coração está. Então, se eu sou mais rancoroso, se o medo está se apossando de mim o tempo todo, se eu sou tomado e me permito ser possuído por pensamentos catastróficos, se eu estou sempre na crítica, se eu estou sempre na dúvida, com aquela dificuldade de criar elos de comunicação com o outro, isso naturalmente vai também imantando o meu coração, vai imantando minha sintonia, portanto, num lugar que é um lugar em que eu vou estar atraindo energias, eu vou estar atraindo irmãos desencarnados, eu vou estar atraindo uma egrégora, que é uma formação energética composta por tudo aquilo que nós emitimos
E é natural que, por sermos essa antena viva, como diz Emmanuel, que nós acabemos por estar conectados por isso, porque também isso vai criar uma cadeia de pensamentos, de dificuldades, de tendências a funcionar de uma determinada forma, que vai robustecendo e fortalecendo cada vez mais a tendência a manter ainda mais aquele hábito. Então veja que sintonia envolve aquilo que para a gente é mais valorizado, mas também aquilo que a gente está muito habituado a funcionar. E quanto mais a gente está habituado a funcionar de uma determinada maneira, mais automaticamente a gente reage às coisas daquela maneira, né? Daquela maneira mais difícil, daquela maneira mais, por vezes, complicada, às vezes não saudável. E é esse contexto que a gente tem que se alertar bastante. E, nesse sentido, Paulo de Tarso, na Epístola aos Hebreus e na Epístola aos Gálatas, fala algo mais ou menos assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E essa pergunta, né, é uma pergunta crucial para os tempos de hoje. Que tipo de fermento nós temos mantido dentro dessa massa que é a nossa própria psicosfera? Que tipo de fermento somos nós nas relações com os outros? Que tipo de fermento somos nós na maneira com que nós fazemos com que algo aumente, ganhe volume em nossas vidas, seja para o lado positivo ou para o lado negativo, e com um impacto fundamental na nossa qualidade de espiritualidade. Então, quando nós pensamos em sintonia, nós não pensamos exclusivamente no hábito diário de você orar, de você fazer o evangelho, de você fazer aquela leitura. Isso tudo é muito bom, isso tudo deve ser mantido, mas eu acredito particularmente que uma grande parte dessa sintonia que a gente deve aprender a construir, a consolidar, e que às vezes é tão ainda flutuante em nós humanos, porque naturalmente nós sentimos as sinaleiras das emoções, né? Raiva, medo, tristeza, afeto, alegria e outras tantas emoções que não são as primárias. A gente flutua a partir daquilo que acontece, mas aquilo que acontece nos afeta na medida em que aquilo é valorizado por nós como mais ou menos importante. E como espíritas, sobretudo como espíritos, nós somos convidados continuamente a relembrar que a matéria é uma vestimenta que a gente utiliza para fazer uma travessia que sem ela o espírito não teria como ter uma experiência carnal onde pudesse aprender uma série de coisas. Então a gente vive aqui também tendo que lidar com uma série de contingências que são inerentes à nossa fisiologia, ao nosso corpo, ao ambiente em que a gente cresceu, à criação que a gente teve, as coisas que a gente criou como repertório para responder na nossa vida, e por vezes suplantar isso e sair desse lugar de dizer eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou dessa forma, envolve não somente uma construção de um desejo contínuo de autoconsciência, mas de uma habituação que desenvolva outras opções de repertório que, postas em práticas continuamente, ajude a gente a se observar e dizer, ok, aconteceu isso e me veio essa reação, que é uma reação forte, que é uma reação difícil, que é uma raiva, que é uma tristeza, que é uma melancolia, que é um grande medo, que é uma ansiedade, e poder perceber que esses visitantes
que fazem parte de nosso psiquismo, que fazem parte de nossa bagagem espiritual, né? Que fazem parte daquilo que a gente se habituou a ser e que a gente acredita que é exatamente a nossa identidade, quando na verdade isso é a nossa personalidade. Perceber que isso vem desse lugar ajuda a gente a se questionar. Poxa, peraí, eu tenho outras alternativas de reagir em relação a isso. Eu consigo me colocar um pouquinho fora dessa situação a ponto de poder perceber outras formas de me relacionar com isso que está acontecendo. E hoje, por exemplo, nós estamos vivendo esse momento pandêmico em que a gente momentaneamente está tendo que passar por uma quarentena, um isolamento, e a gente vai vendo essa enxurrada de notícias, né? Algumas notícias são falsas, algumas notícias são sensatas, algumas outras são bastante barulhentas e assustadoras, e a gente às vezes não tem filtro para saber o que realmente entra na nossa vida, e a gente às vezes é invadido por isso, é tomado por isso, e nessas horas os nossos sentimentos, eles são tomados por uma parte nossa, que é uma parte instintiva, que é aquela parte que governa nosso sentido de conservação, de preservação, e que vai falar também de zonas na nossa construção fisiológica, que são as heranças animais que nós temos, né? Então, com tudo isso, nossa sintonia fica muito abalada, sobretudo se a gente se restringe a se enxergar exclusivamente como essa matéria que vai em algum momento perecer, desvanecer, ou os bens materiais que você possa ter, ou a segurança que você quer manter, ou a saúde dos seus filhos, ou do seu cônjuge, ou de alguém que por alguma razão esteja passando por alguma dificuldade. E a gente fica de fato pensando, meu Deus, como é que vai ser minha vida, e agora como é que as coisas vão acontecer? E isso tudo, entenda, é uma maneira de estar conectado com uma sintonia que nos conecta, nos liga muito mais com o medo, com o futuro, com a possibilidade da perda, com a possibilidade da morte, com a possibilidade da queda, com a possibilidade da derrota ou do fracasso, ou mesmo da falência. E se a gente é tomado por isso, muitas vezes a gente não consegue pensar com clareza suficiente a ponto de tomar decisões mais sensatas, ou mesmo de vivermos um dia de cada vez, fazendo o melhor que nós podemos fazer, né? Sem nos deixarmos tomar tão intensamente pelo medo que o momento propõe. O momento propõe essa postura, mas não significa que é a postura que nós temos que adotar, né? Então, eu estou trazendo esse exemplo daqui do coronavírus, porque é o que a gente está vivendo nesse momento, e mais do que nunca a gente tem que se fortalecer através das ferramentas da oração, da boa leitura, de bons programas, de utilizar essa possibilidade tecnológica de nos conectarmos com as pessoas que compulsoriamente nós temos que ficar afastados, né? Eu também estou afastado das pessoas de minha família, não posso visitá-los, pelo menos por enquanto, até uma segunda ordem, quando tudo esteja mais tranquilizado, quando a gente possa ter passado por esse pico de contaminação, e a gente tem que ir fazendo a nossa parte, fazendo o melhor que nós podemos, no sentido de, como cidadãos da Terra, exercermos nesse momento, que é um momento de crise, o nosso melhor. E estarmos conectados com a possibilidade de, eu posso usar esse momento como um grande trampolim para que não só minha sintonia vá para um outro patamar, e que eu possa me lembrar que eu sou um co-herdeiro do Pai Celeste, eu sou um filho da fonte, o Cristo habita dentro de mim como uma chama viva. Eu falo isso não apenas para consolar você ou para animar você, eu acredito nisso. Eu acredito que às vezes as coisas parecem tão
difíceis, tão aparentemente impossíveis de serem solucionadas, e muitas vezes, bem naquela hora, quando tudo parecia estar perdido, alguma solução surge de uma forma que a gente sequer imagina que ela poderia surgir. E nesse sentido, a gente vai vendo a providência divina atuando de uma maneira em que nós humanos, em nossa consciência tão diminuta, tão pequena, não somos capazes de explicar. Mas podemos colocar nossa sintonia na compreensão desse amor que é oniabarcante, na compreensão dessa lei que não erra, na compreensão dessa justiça que está chegando e atua para todos nós aqui no nosso planeta Terra de uma forma que é inequívoca e que possivelmente estamos vivendo um momento de expurgo coletivo, que estamos vivendo algo que faz parte dos processos da transição planetária e nos cabe, na medida do possível, fazer o nosso melhor. E esse nosso melhor envolve uma palavra que é crucial. Essa palavra se chama serviço. E você pode dizer, mas Francisco, eu não posso sair de casa, como é que eu posso servir? Você pode servir. Você pode ser útil, você pode estar bem, você pode fazer bem as coisas que você tem para fazer na sua casa, você pode fazer aquelas tarefas que você tinha deixado pendentes porque estava o tempo todo do lado de fora trabalhando, tendo coisas para cumprir, sem tempo para os seus familiares. E uma outra coisa que é importante pensar, você pode servir no momento em que você para um pouco e deriva algo da sua energia espiritual, da sua vibração, da sua oração, da sua conexão com o sagrado em prol não só da sua família, não só da sua família, não só daqueles que você ama, daqueles que são importantes para você, mas daqueles que estão no mundo aí afora. Quem está nos leitos dos hospitais, quem está nas ruas precisando trabalhar, porque você chega no mercado, o funcionário do mercado está lá para registrar o produto que você compra, o funcionário da farmácia está lá, o funcionário que recolhe o lixo nas ruas está funcionando da mesma forma. Muita gente está tendo que fazer coisas que às vezes nós, por podermos de alguma maneira trabalharmos de casa ou trabalharmos no escritório fechado, nós estamos até de certa forma mais protegidos, mas esses irmãos estão lá se expondo. E eu e vocês temos que nos fortalecer também vibrando por essas pessoas. Não se trata de construir uma visão poliana, otimista no sentido fantasioso da palavra, mas de compreendermos que, como fase crítica que nós vivenciamos, quanto mais bem regulados nós pudermos estar, quanto mais conectados nós pudermos estar, quanto mais aquietados nós pudermos estar, quanto mais no exercício de olhar para dentro e aproveitar essa confinação compulsória momentânea, nós certamente vamos poder fazer nossa parte. E tem uma outra coisa além desse serviço, que é um serviço que envolve algo do burilamento dentro de nós, conectado também com essa espiritualidade, uma vez que diante de todas as coisas que as notícias trazem como promessas, de todas as ideias catastróficas que chegam até nós como formas de imaginar um futuro nefasto, nós precisamos começar a relativizar a nossa relação com o que nós possuímos, com o que nós temos, né? Com aquilo que nós achamos que nós somos, né? Elementos como esse colocam a gente defrontados, não somente com a fragilidade humana, mas também com a sua pequenez, com um pedaço grande de impotência. A gente não tem, às vezes, muita coisa
que fazer do ponto de vista do movimento concreto, mas a gente está sendo chamado a repensar sobre o tanto de valor que nós damos a uma série de coisas que são infinitamente menores e provisórias na nossa vida e que sem um momento como esse nós não conseguimos reavaliar o valor que essas coisas ocupam em nossas vidas. E não se iludam, isso também é uma caminhada no sentido de construir uma relação espiritual com algo que é material. Nós não vamos nos espiritualizar sem reconhecermos nossa humanidade, mas também nós não vamos nos espiritualizar sem revermos nossa relação com o mundo da matéria, tal qual nós vimos tendo até agora, até esse momento. Então, imaginar que as bases vão sendo abaladas, que os medos vão surgindo, que as ideias vão aparecendo e que a gente é chamado não só a ser criativo, não só a ter esperança, não só a deixar que as coisas se desenrolem para que a gente possa se posicionar na medida em que as coisas aconteçam, mas nós necessariamente precisamos relativizar o tamanho de importância que a gente dá a tudo aquilo que, por ter uma natureza material, acaba sendo perecível, finito. Como a vida humana em si mesma é finita, em contrapartida, a centelha divina que habita em nós, ela é perene, ela é imortal, ela é oriunda dessa fonte que não cessa. Então, como seria para nós se nós pudéssemos enxergar o mundo por um viés, como Cristo era capaz de enxergar, com o nível de paz que ele entendia que era a paz, que ele visualizava para o mundo, não uma paz onde não existissem conflitos, problemas, dificuldades, mas uma paz onde existisse um asserenamento interno, uma certeza de que nós não estamos sozinhos, uma certeza de que nós não estamos abandonados e uma certeza de que nós não estamos desinstrumentalizados para enfrentar coisas e que essas coisas aqui no universo da matéria concreta, elas são perecíveis. E, ok, você pode também dizer para mim, mas Francisco, que quando se trata de coisas bem concretas como o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir, como é que eu vou pagar minhas contas, e a gente entende o quanto que essas coisas acabam mexendo conosco, e nesse momento a gente também vai ter que lidar com o encontrar ajuda, o pedir ajuda, o buscar ajuda, ou se conectar com comunidades que possam criar elos de ligação para que esses males possam ser minimizados o máximo possível e que aí sim, concretamente, a gente vai se unindo nesse sentido para poder ir lidando com as coisas, algumas delas imprevisíveis, algumas delas vindas através do mistério da vida e que por conta disso faz com que a gente tenha que lidar com esse tamanho de impotência do momento. Me recordo, e até já disse isso aos meus pacientes em alguns momentos, que pensando no conto de João e Maria, vocês devem conhecer, João e Maria eram duas crianças pobres e o pai deles era um lenhador e os leva para a floresta, e a partir desse momento a ideia era deixá-los lá porque eles não tinham comida para comer, e eles são deixados lá e João, ou Maria, não me recordo qual dos dois, começa a deixar migalhas de pão para poder não se perder pelo caminho. Só que os passarinhos vão comendo as migalhas de pão e eles, imaginando que vão encontrar o caminho de volta, não acham e acabam se deparando com aquela casa toda feita de doces, que é trazida no conto dos irmãos Grimm, e ali morava aquela bruxa e eles, como crianças, se encantam, se deslumbram com aquela casa e começam a comer os pedaços da casa que é feita de doces e são apanhados pela bruxa, encarcerados pela bruxa, que o objetivo dela era engordá-los para poder comê-los.
E João era a primeira vítima, Maria era um pouquinho mais velha, e João fica ali preso enquanto Maria tem a tarefa de engordá-lo dia a dia para que ela possa colocá-lo no tacho, para que a bruxa possa fazer a sua sopa, o seu guisado. E eles encontram uma estratégia momentânea que é colocar um rabinho de lagartixa no dedinho mindinho para que aquela pontinha fina, quando a bruxa que não enxergava bem viesse checar se João já estava gordo e no ponto de ser abatido, ela ia ver, não, estava muito magro, porque o rabinho da lagartixa é muito fino. Até que chega um dia que a bruxa descobre que João não estava, na verdade, magrinho, que era só de fato um rabinho de lagartixa. E ela diz a Maria, você não tem alternativa, você vai agora acender o tacho. E Maria se vê na impotência de ter que acender o fogo do tacho para cozinhar um irmão, e ela fica angustiada. Esse é um ponto crucial do conto, que mexe exatamente com esses momentos psíquicos em que nós não sabemos para onde ir, não temos alternativa exatamente do que fazer e temos um engessamento do nosso movimento. E qual era a alternativa de Maria? Ela não tinha mais jeito. O irmão não tinha mais como ser escondido por detrás de um rabinho de lagartixa, então ela se entrega à impotência momentaneamente, mas ela se entrega à impotência acendendo o tacho. Ou seja, ela aceita aquela realidade que momentaneamente ela não consegue mudar. E o que acontece no sonho é a reviravolta, no sonho não, no conto é a reviravolta, é que quando ela aceita isso e acende o tacho, a bruxa escorrega e cai no tacho. E eles podem ser libertados, eles podem fugir de lá e retomar a vida deles. E isso é para nós uma coisa importante para a gente poder perceber. Nós não viemos para esse mundo deserdados da sorte, nós não viemos para esse mundo sem estarmos submetidos a uma lei que rege a todos nós, que encaminha todos nós para um processo evolutivo, mas também que encaminha todos nós da maneira mais amorosa possível. E é preciso que a gente encontre algum grau de docilidade para encontrar as respostas e os chamados dentro dos processos que acontecem na nossa vida. E essa capacidade de construir um consentimento do coração que vai criando um aquietamento, que vai criando um assentamento, que vai nos asserenando, é que também vai produzindo em nós alguma qualidade de paz, mesmo diante dos conflitos, mesmo diante das dificuldades, porque assegura em nós uma sintonia, assegura em nós que o nosso coração está no lugar certo, assegura em nós que a gente não vai sobrecarregar aqueles eixos que são responsáveis por regular o estresse, dentre outras coisas, em nosso organismo. E, nesse sentido, a gente colabora a partir da qualidade do nosso pensamento, a partir da qualidade do nosso posicionamento emocional, com como o nosso organismo, como a nossa mente vai reagir aos eventos em torno de nós. E isso produz saúde. Saúde, portanto, como eu disse outro dia numa outra palestra, nasce a partir do momento em que nós começamos a enobrecer e a elaborar pensamentos e emoções. E conseguimos, aos poucos, ir colocando esses pensamentos e emoções num lugar cada vez mais aquietado, mais elaborado, dentro de um eixo, compreendendo que somos humanos, compreendendo que temos e teremos dificuldades, compreendendo que sofreremos flutuações, mas na medida do possível perceber isso e perceber que nós não estamos nem deserdados, nem sozinhos, nem desamparados como muitas vezes nos parece, mas a travessia é nossa. Nós devemos descobrir uma forma, descobrir a nossa forma de fazer a nossa travessia e alcançarmos dentro de nós aquela possibilidade de
consolidar uma fibra psíquica, de consolidar uma condição de atravessar essas tempestades, para que essa graça que vem da fonte divina possa nos alcançar na forma de criatividade, na forma de providência, na forma de luz, na forma de bênçãos, na forma de saúde e, sobretudo, na forma de paz. Que nesse momento nós possamos encontrar em nós consolo, entendimento, através da nossa oração. E eu, finalizando aqui as minhas palavras, peço que você traga seu pensamento para dentro de você, sinta a sua respiração. Se você estiver sentado, deitado, assistindo essa palestra, que você sinta o contato das suas costas, recebendo apoio, que você possa sentir a sua respiração acontecendo. De vez em quando relaxar um pouquinho aqui o seu maxilar e soltar o ar mais lentamente. E procure se conectar nesse instante com o melhor do amor que você é capaz de sentir, com amor por aqueles que lhe são muito caros, que lhe são muito queridos, com amor a Deus, com amor aos seres de luz. E enquanto você vai respirando e visualizando que uma chama se acende aí em seu coração, que você possa lembrar que você, como essa chama, é a própria fonte viva dentro de você. Uma fonte que é mais radiante que o sol, mais pura que a neve, mais sutil que o éter. Essa fonte é um eu, o Espírito que habita dentro de nossos corações, e você vai conectando com ela. Lembremos, somos espíritos atravessando uma experiência material. É preciso que tenhamos cada vez mais força e coragem nesse enfrentamento, para que possamos sair daqui bem melhor do que chegamos, para que possamos construir os degraus da sintonia na medida daquilo que for possível para nós. Não somos perfeitos, não seremos perfeitos por um longo tempo ainda, mas podemos começar nesse esforço diário e contínuo a trazer o melhor de nós, a atravessar os mares e as tempestades, a atravessar as dificuldades, superá-las. Já superamos outras. Haveremos de vencer toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer impasse que esteja diante de nós. Que virtualmente estejamos de mãos dadas, que virtualmente possamos nos abraçar e que nessa sintonia de conexão nós possamos abrir espaço para que os seres de muito amor e de muita luz, para que os seres, aqueles que vigiam e cuidam da nossa terra, possam chegar aos nossos lares e ali derramarem as suas bênçãos. Que o Mestre Jesus, a Mãe Santíssima e o Pai Celestial derramem sobre todos nós luz, amor, sabedoria, fé, boa vontade entre os homens, esperança, fortaleza e, por que não dizer, alegria. Alegria, meus queridos, é uma das principais fontes de sintonia. Alegria e amor são os materiais de que é feita a esperança. Nos convertamos em luz de esperança, em luz de alegria, em luz de serviço, em luz de amor. Que estejamos juntos, em pensamento, sintonizados com a vitória maior, e que Deus nos abençoe a todos. Eu sou Francisco Mazan, falei aqui com você através do canal da Casa do Caminho. Possivelmente devo deixar essa mensagem também no meu canal do YouTube. E deixo o meu abraço, meu desejo de paz imorredora e de imensa felicidade. Até a próxima.